Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e vim agora direto do cinema. Acabei de assistir Pantera Negra, Wakanda para Sempre e vim aqui contar pra vocês o que eu achei desse filme. Então já vou dizer aqui no comecinho que no começo eu vou tentar dar uma pegada sem spoilers, dizendo o que funcionou e o que não funcionou e depois vai ter um monte de spoiler, então fica ligado aí. Bora lá falar de Pantera Negra 2. Será que veio aí? A esperada sequência de Pantera Negra finalmente chegou aos cinemas e carrega consigo um grande peso, que é fazer jus ao legado deixado por Chadwick Boseman, o legado deixado pelo primeiro filme, que é talvez um dos melhores que a Marvel fez até hoje, e também o peso de ser o grande encerramento dessa fase 4 do MCU, a primeira em que a gente não tem um grande filme dos Vingadores. Então ele deveria ser esse grande filme. Mas já vou te dizer que não foi. Primeira coisa que nos é apresentada já de cara é a morte de T'Challa e essa homenagem que fazem tanto ao personagem quanto a Chadwick Boseman. Eu acho que ela funciona muito bem, ela é bem emocionante. O Ryan Coogler consegue muito bem fazer esses rituais funcionarem muito bem em tela, é tudo muito bonito. O problema é que esse luto se estende demais. O peso dele tá em todas as decisões, tá em todas as cenas, tá em todas as partes, principalmente nas dramáticas do filme. O luto tá ali presente e tá presente em excesso e não precisava ser tanto assim. Eles já estavam falando em superar o luto e coisa assim, principalmente na personagem da mãe dele. Ela tem algumas falas dizendo de superar o luto, principalmente para Shuri, mas isso o próprio filme não consegue passar. O roteiro do filme não consegue superar o luto que ele inicia no começo do filme. E por fim, isso acaba se tornando um problema para qualquer uma das outras histórias que ele venha contar depois. E a primeira delas, que para mim é a que fica mais esquecida no rolê e era uma que eu queria ver muito nesse filme, é a questão política em torno de Wakanda. Afinal, Wakanda se abriu para o mundo no final do primeiro Pantera Negra. Se passaram todo esse tempo, já se passou 5 anos desde o estalo do Thanos, os 5 anos do Blip, mais um ano já desde a morte do T'Challa. E Wakanda sofre muita pressão externa, porque afinal nunca nomeou um rei depois, a rainha Ramona acabou assumindo, mas parece que o mundo ainda entende que Wakanda precisaria nomear realmente um novo soberano e que ela seria quase que o intermediário nesse momento até que o Wakanda fizesse isso. E eles começam a pressionar muito, principalmente pelos usos do recurso. Então, esses outros países, a ONU, está muito pressionando o Wakanda para que divida o seu conhecimento e o seu vibrânio. Enquanto isso, a rainha Ramona bate o pé dizendo que o recurso é de Wakanda. Só que essa discussão não vai muito adiante, apenas com algumas discussões ali que tentam botar dentro do personagem do Ross, que acaba também sendo muito mal usado dentro da trama, talvez tentando fazer já ligações com portas que possam estar se abrindo aí para o futuro do MCU, mas esquece de contar uma boa história para ele. A segunda coisa que a gente tem para falar é a apresentação de Namor. E aqui para mim tá a melhor parte do filme. Eu gosto como ele é apresentado, apesar que o drama dele, principalmente com a Shuri, vai se desgastando ao longo do filme. Ele começa bem, mas vai se tornando repetitivo até o final. Mas eu gosto muito de como eles apresentam esse universo dele. As cenas embaixo d'água, eu acho que eles tentaram buscar uma coisa um pouco mais realista, então elas são bem escuras. Claro que a gente viu em 3D, isso já tende a deixar um pouco mais escuro. É uma coisa muito diferente que a gente vai ver lá em Avatar na frente, é muito diferente do que a gente viu em Aquaman. Ele dá aquela coisa mais turva, aquele negócio de tu tá realmente no fundo do mar ali mergulhando. Eu gosto em partes disso, claro que vai dividir muitas opiniões, que óbvio que cenas como em Avatar, tudo muito claro embaixo da água, elas são visualmente mais atrativas, mas eu gostei de como eles fizeram. Nessa parte eu achei bem legal. Adorei o Namor, adorei o Tenoch Huerta como Namor, gosto das cenas de ação, principalmente as que ele participa. Eu acho que o resto do povo
Eles têm umas lutas boas, mas em outras elas também já começam a ficar um pouco repetitivas. A questão deles, da vantagem deles estarem no mar, ela é um pouco mal usada, na minha opinião. Eles acabam usando mais bombas de água, por exemplo, do que realmente a vantagem de estar dentro d'água. A forma como explicam a origem dele é bem falada, ele realmente está contando como que ele teve origem, como que o povo dele se originou, como que ele tem poderes, por que que ele tem esses poderes que ele tem. Ele conta tudo isso pra Shuri. Mas eu acho que funciona porque realmente essa história de origem que eles deram pra ele no filme, se tivesse se desenvolvida num filme solo, ela não ia conseguir ser muito boa. Então trazer isso pra dentro de um outro filme, pra mim funcionou. Como a gente já viu nos trailers, ele ataca o Wakanda, a motivação pra ele atacar o Wakanda, eu vou dizer que é ok, mas também eu acho que ela é muito repetitiva com algumas coisas que o Killmonger já fazia. Claro que o Killmonger procurava muito mais a vingança pura, mas aqui também tem alguma coisa de contra o povo da superfície que parece que nós estamos requentando o primeiro Pantera Negra até agora. Outra coisa que o filme faz é apresentar a Ironheart, a Riri Williams. E aqui pra mim é o ponto mais baixo do filme, porque eu acho que ela é completamente descartável. Tentam botar uma culpa nela do que gera todo esse conflito com o povo do Namor. E essas desculpas, elas acabam não colando muito. Parece um monte de coincidência que acaba só levando ela para o centro da história. Eu acho que ela tem uma participação muito parecida com a do Homem-Aranha em Guerra Civil. Ela é jogada dentro de uma outra história, simplesmente para que tu apresente esse personagem e possa usar ele mais para frente, sem precisar fazer um grande filme de origem. E nesse ponto eu acho que funciona. Mas realmente como eles contaram a história dela e por que ela tá incluída dentro dessa história, eu não gostei, vou falar mais lá na parte com spoilers. E por fim, a grande revelação de quem que vai ser o novo Pantera Negra ou a nova Pantera Negra, né? Já não é spoilers lá no trailer, dá muito pra perceber que é uma mulher. Eu acho que dentro do roteiro ele faz sentido por um lado, mas acho que também é uma escolha bem preguiçosa e tu poderia trabalhá-la melhor. E a forma como você faz para que tu possa ter um novo Pantera Negra, para mim também é muito enrolada, muito complicada e acaba não funcionando. A armadura tá linda, vamos combinar. Isso realmente tá bem bonito. E agora, para esse vídeo não ter 3 horas como teve o filme, eu vou exemplificar um pouco melhor isso que eu falei com spoilers. Então, se tu não viu e não gosta de spoilers, um abraço, volta depois que assistir. Se você não se preocupa ou se gosta daquele spoiler, vem comigo. Vamos começar lá pelo que eu falei primeiro, a questão política de como está o mundo, de como está o Wakanda. Eu acho que tá muito claro que a gente vai ter uma pegada da Marvel que vai ser muito em questão geopolítica, com o Capitão América 4, com o próprio, eu esperava que o Wakanda trabalhasse melhor isso, mas com os Thunderbolts. E aqui a gente tem a Valentina de novo, ela aparece já aqui ligada com o Ross e ligada no que ele tá fazendo. Mas a relação deles parece bem vazia, assim, só para que tu possa trazer ela para saber que ela tá ligada no que acontece em Wakanda. Nós vamos usar isso aqui mais na frente, então vamos botar ela aqui no filme meio sem função, só para dizer que ela tá aqui e tá sabendo. Vou aqui antecipar já falar da Riri Williams, assim, ela entra na história porque ela cria uma máquina que é capaz de detectar vibrânio. Lembrando que vibrânio é um metal mais resistente da Terra, mas ele não é detectável, então é uma das propriedades que torna ele tão importante, além da sua durabilidade. Por isso que é muito difícil de procurar o vibrânio. E o que acontece é que todas as nações do mundo estão procurando vibrânio em outros lugares que não seja o Wakanda. E para isso ela cria essa máquina. Até aí tudo bem, mas quando a Shuri e a Okoye vão atrás dela, porque acabam descobrindo com o Ross que é ela que criou essa máquina, ela diz que criou a máquina porque um professor lá de engenharia mecânica, alguma coisa assim, duvidou que ela poderia fazer e ela construiu em 2 meses. Simplesmente ela é muito gênio, e aí tudo bem, ela é muito gênio, mas tu usar isso pra mostrar que ela é muito gênio, eu achei
muito fraco, é muito bengala de roteiro simplesmente para te botar lá no filme. Não funciona. E todas as decisões que vem vindo em cima dela depois parece que são todas muito forçadas. E aí a gente chega na armadura dela. Eu vou dizer assim. Nem vou falar em questão de quadrinhos, tá parecida, se não tá. Mas no filme ficou parecendo um Playmobil. É real, assim. Eu acho que eu vou usar até uma frase que a Nath disse quando a gente estava vindo. A armadura parece que ficou infantil demais. Não dá um poder para ela, dizendo que ela é bereza, alguma coisa assim. Não sei se tentaram deixar ela um tanto fofinha. Sei que realmente ela parece muito infantil e realmente parece um Playmobil, um negócio grandão. Um vermelho parece que muito estourado, muito saturado. Não gostei. Vamos ao namoro. Quando ele percebe que seu reino pode estar ameaçado, já que as pessoas conseguiram achar o vibrânio no fundo do mar, isso pode fazer com que o reino dele seja conhecido por todos, e ele vem para criticar o Wakanda ter se aberto para o mundo, coisa que ele não quer fazer, que ele acha que o Wakanda não deveria ter feito. Ele resolve que ele precisa matar a cientista, já que é ela que pode fazer com que achem o vibrânio. Como se nenhum outro cientista fosse conseguir isso na história do planeta. Mas enfim, seguindo. Aí ele acaba entrando em contato com a Shuri e ele diz que os planos dele, que ele se deu conta que não adianta mais só matar cientista. Eles têm que partir para ofensiva e ele quer uma aliança com a Wakanda. E dá para engolir. Eu acho que dá para engolir, mas de novo a gente já viu isso lá com Killmonger, o negócio da vingança. Aquele também se ressente muito por como que ele viu que o povo da superfície tratou o povo dele lá em 1500 anos atrás. Então tem uma coisa de vingança. Ele odeia a superfície, ele quer acabar com essa superfície. E quer se vingar por tudo que fizeram com os ancestrais dele. Shuri vai pra lá, entende os motivos dele, volta pra Wakanda de uma maneira que não foi muito pacífica. A Nakia acaba indo resgatar ela no fundo do mar. E isso que acaba fazendo com que o Namor entenda como um ato agressivo de Wakanda e resolva invadir Wakanda. O principal problema, assim. Eles voltam a ter essa mesma discussão no final. E parece que a solução estava ali, parece que eles falam a solução várias vezes, que tipo, Wakanda será o protetor dos mares a partir da superfície, ele vai proteger sempre o reino de Namor e não deixar que ninguém descubra. Essa é a solução que eles acham no final para toda essa guerra, quando Namor perde no final, tá? Para ele não morrer, ele decide se render e assumir que o Wakanda seja seu protetor a partir da superfície. Já podiam ter negociado isso com a Shuri lá no começo, porque é o que a Shuri propõe pra ele. Então parece que, sabe, toda a guerra entre o povo do Namor e o Wakanda poderia ser evitada e não precisasse acontecer tudo o que acontece. A guerra em si, eu acho que ela tem um grande problema. A gente já começou o filme com um grande luto, que é a perda do T'Challa, é a perda do Chadwick, que o filme, como eu disse, esse luto se estende por todo o filme. E quando o Namor invade, a gente tem uma nova morte. A Rainha Ramona acaba morrendo, quase como um sacrifício, mais ou menos, mas enfim, ela acaba morrendo nessa invasão, que desperta esse ódio e essa vingança. Olha eu falando em vingança de novo aqui, no coraçãozinho da nossa antivac, da Shuri. E aí, de novo, nós entramos, nós temos funeral, nós temos luto, nós temos ódio. A gente começa a patinar de novo, o roteiro do filme começa a não sair do lugar mais uma vez. Fora que acontece aquela coisa, Namor invadiu Wakanda, tomou conta, derrubou a rainha, tá com todo mundo ali, tá com a faca e o queijo na mão, e o que que ele faz? Vou dar uma semana pra vocês. Vocês nem tem mais protetor porque não tem Pantera Negra. Lembrando o filme, a maior parte do filme é sempre Pantera Negra. Vou dar uma semana aí pra vocês recolher os seus mortos e decidir o que vocês querem fazer, e depois eu volto aqui, e se vocês não forem de acordo comigo, eu vou matar todo mundo. Cara, tu já ganhou a batalha ali. Tu força o teu inimigo a fazer o que tu quer. Tu não dá uma semana pra ele se agrupar.
Foi o que o Namor fez. E a gente chega na parte aqui que eu vou usar já meio para encerrar esse vídeo, porque já tá cumprido, que é o novo Pantera Negra. A partir daí que a gente vai ter o Pantera Negra. Qual é a dificuldade de ter o Pantera Negra? Vocês vão lembrar que lá no primeiro Pantera Negra, quando o Killmonger vence o T'Challa e se torna um Pantera Negra, ele vai lá e queima as florzinhas todas aquela. Então tu não tem mais florzinha para fazer um novo Pantera Negra, para dar poderes a um novo Pantera Negra. Desde o começo do filme, a Shuri está tentando trabalhar em reconstruir essa planta de forma sintética. Isso quando no começo do filme eles estão ainda com o T'Challa muito doente, quase morrendo, uns 5 minutos. E ela tá ali naquela tentando recriar essa planta sintética, porque segundo ela, se ela desse essa planta para ele, ele poderia reganhar a sua força de novo e acabaria não morrendo. E aí quando chega nesse ponto em que a mãe dela morre, ela volta para tentar refazer essa planta sintética. E o grande problema aqui é que o filme dá muita volta e fica muito complexo essa história dela conseguir fazer essa planta sintética, porque que ela consegue. Eu vou tentar resumir aqui muito rápido. Na origem do povo do Namor, eles ganharam essas características de viver embaixo d'água quando um xamã da tribo dele mergulhou e achou uma flor no fundo do mar. Uma flor azul, assim como a de Wakanda. Lembrando que eles têm Vibranium lá no fundo do mar também. Então eles tentam fazer essa jogada de que essa flor nasceu perto do Vibranium, pode ter as mesmas propriedades. Nessa época, 500, um monte de ano atrás, uma paulada de ano atrás, a mãe do Namor estava grávida do pequeno Namor já. E ela não quis tomar a planta. Não se sabe muito porque eles pegaram essa planta e dela fizeram algumas fibras. E com essas fibras fizeram uma pulseira para ela, para alegrar ela. A Nath veio tentando me convencer de que eles estavam com a chegada da varíola no continente, então poderia ser para diminuir os efeitos da varíola nela. Enfim, aí eles estão dizendo que o bebê está correndo muito risco e óbvio que ela toma. E é por isso que o Namor é diferente de todos. O Namor consegue respirar fora d'água, o Namor tem asinhas nos pés, ele consegue voar. Ele é o mais poderoso de todos e se tornou o rei desde então. O que acontece? O Namor guardou essa pulseirinha por 500 anos, que era a pulseirinha da mãe dele. E o que ele faz quando ele tem o primeiro encontro com a Shuri? Ele dá a pulseirinha pra Shuri. Gente, o encontro deles é assim, a Shuri e a Okoye vão para os Estados Unidos para catar a Riri Williams, e aí eles percebem que ela é uma jovem cientista e resolvem não matar ela e não entregar ela pro Namor, como o Namor estava exigindo. No meio do caminho eles são atacados pelo povo da água, quando eles estão passando de uma ponte, o povo da água vem e ataca eles, e estão para matar a jovenzinha Riri Williams. A Shuri diz, não matem ela, me levem junto, e acabam as duas sendo levadas para o reino no fundo do mar. Lá que o Namor e a Shuri têm o primeiro encontro e o drama deles começa. Atacar a superfície, não atacar a superfície. Nisso ele dá a pulseira. Ela achou bonito, deu a pulseira para ele, contou para ela que tem a fibrinha ali, que as fibras da pulseira foram feitas com a flor 500 anos atrás. E aí, quando a mãe dela morre, ela vê que precisa do protetor e tenta fazer a flor sintética de novo. Ela pega pedacinhos da fibra e a partir dali ela começa a querer sintetizar a planta de Wakanda porque teria as mesmas propriedades. Aí ela pega um pouquinho do DNA do T'Challa e mistura ali e faz uma batida assim. Cara, é muito enrolado, é muito rolê. Era mais fácil ela achar essa planta em qualquer lugar, de que tu fazer todas essas voltas de uma pulseira que não fazia sentido ele dar para ela, de um tecido que não fazia sentido existir há 500 anos embaixo da água. Aqui a gente chega na grande revelação do filme, que é que ela toma esse extrato e se torna a nova Pantera Negra. Natália me lembrou outra coisa muito importante. Quando tu toma o suquinho da flor, tu acaba tendo um encontro com seus ancestrais.
ela toma achando que ia ter um encontro com a mãe ou com o próprio T'Challa, enfim. E ela tem encontro com quem? Com o tio. Tio das Quitas? Não, o tio Killmonger. O tio Killmonger volta para fazer um discurso para ela. E ela sai dali como um novo Killmonger. Parece que eu tô me repetindo, dizendo que o filme é extremamente repetitivo com tudo que Pantera Negra 1 já fez. Sim, porque é isso. Sabe? Se o vídeo tá repetitivo é porque o filme também tá repetitivo. Na mesma roda, toda hora girando a mesma coisa. Tentando pensar friamente, pensando no roteiro, faz sentido a Shuri ser a nova, ser um negócio de legado, ficar dentro da família. Afinal de contas, ela sempre quis lutar, ela sempre quis poder ajudar a proteger o Wakanda. Então, no momento que ela tem a oportunidade, que ela consegue aquilo, mas também um experimento científico, tem um risco, então ela não vai dar para ninguém, ela vai tomar ela mesmo. Então faz sentido que ela tome a decisão de que ela mesma se torne a Pantera, em vez de dar pra Nakia, que estava ali do lado dela. Era só dizer, não, eu acho que o meu papel é outro, toma tu. E dava pra Nakia ser a nova Pantera Negra. Então assim, dentro do roteiro faz sentido? Faz. Eu acho que a escolha mais preguiçosa que o Ryan Coogler poderia ter é botar a Shuri como a nova Pantera Negra. De novo, faz sentido, mas é um sentido muito ruim. Sabe? Eu acho que tu poderia ter tentado inventar outra coisa, trazer um novo personagem, ressignificar esse legado que o próprio Chadwick deixou e que o personagem representa. Na Shuri eu não vejo muito isso. Aqui a gente vai entrar no ponto, eu vou encerrar o vídeo depois disso, que é uma polêmica que não dá pra deixar de falar. O Pantera Negra é um dos personagens mais importantes das HQs da Marvel. Ele representa muita coisa. Quando o primeiro filme veio, esse significado veio à tona. E o filme foi tão importante quanto a criação do Pantera nas HQs. Chadwick representou muito bem isso. E é por isso que a Marvel decide em não fazer um recast, de simplesmente substituir o ator. Porque eu acho que a importância dele dentro de Pantera Negra traz a importância do próprio personagem junto. E aí tu pega todo o legado de Pantera Negra, o legado de Chadwick, e põe no rosto de uma menina que é anti-vacina, de uma anti-vac, que isso representa inclusive o contrário do que a personagem dela, que é uma personagem muito ligada à ciência, com uma atriz que é completamente, com um discurso pelo menos completamente contra a própria ciência, ao negar a eficácia e não querer tomar as vacinas. Tu botar uma atriz que tem um discurso que é contra a vida, contra salvar a vida das pessoas, para ser uma das maiores heroínas da Marvel, para mim, não fica legal. Deixando aqui um último aviso, o filme tem uma cena pós-crédito que deixa aquele fiozinho de esperança, quem sabe o próximo Pantera não seja anti-vac. Eu não acredito muito, mas deixa aquele fio de esperança. A cena pós-crédito é logo após o final do filme e depois dela não precisa ficar até o final dos créditos porque não tem mais nada, eu sei, eu tava lá. Se assistiu Pantera Negra, vem aqui conversar com a gente. Se não for para defender anti-vax, senão não precisa nem vir. Um beijo, até a próxima.